São sobre que é retirada do livro do Hamed, né? É A Busca do Melhor. São textos bem pequenininhos, mas bem oportunos. A palavra do ano é esperança e serenidade. Isso? Perfeito. Esperança e serenidade. E nada melhor do que a gente pensar sobre as nossas inquietações, porque são elas justamente que não nos permitem ter serenidade, que nos afastam da paz, que nos turvam a capacidade de ter esperança. São as inquietações, justamente. São elas que vão nos desestabilizando, vão nos deixando mais frágeis diante dos acontecimentos. E se a gente não tomar cuidado, essas inquietações que vão se avolumando dentro da gente, tira a nossa estabilidade emocional, tira a nossa capacidade de se concentrar, de focar no que importa, no que interessa. E isso é danoso para a gente. A gente deixa na nossa vida de ter as rédeas na nossa mão de construir algo, quando a gente se perde nessas inquietações. A inquietação é uma geradora de ansiedade, né? Quem aqui nunca viveu uma ansiedade? Se é que tem alguém aqui que não está ansioso ou não esteve ansioso nas últimas 24 horas. Eu não sei o que é viver sem ansiedade, porque eu sou muito ansioso. Pode não parecer, mas eu sou. Eu trabalho muito essa ansiedade, mas ela convive comigo o tempo todo. E certamente essa ansiedade, muito da raiz, da causa dessa ansiedade, está nas atribulações, está nas inquietações que a gente carrega dentro da gente. E aí vamos pensar aqui com remédio, como isso vai acontecer. Sara falou para mim, ó, não vai ler muito hoje não, hein? Eu falei, tá bom. Já me deu o pito lá dentro. Porque eu falei, eu vou ler o capítulo. Todo não, né? Aí já viu. Mas com amor, com ternura, que ela fala, com amor. Conhece a ternura dessa? É essa. Então, o título é esse: Inquietações. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E, quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Absolutamente nada acontece ao ser humano para o qual ele não tenha sido preparado pela divina providência para superar e tolerar. Será que a gente, ao longo da nossa vida, sempre pensou dessa forma? Sempre achou isso? Alguém aqui, em algum momento na vida, chegou a imaginar que Deus deu uma cochilada? Pelo menos. Não vou dizer nem botar em xeque a existência dele. Mas que ele deu uma cochilada, estava preocupado com o outro e deu uma esquecida da gente. Teve algum momento na vida desse? Isso é fé. Vivemos atualmente um crescente paradoxo. Olhamos para fora e queremos que o nosso mundo interno, emoções, sentimentos e percepções, flua na mesma velocidade da tecnologia do mundo externo. É aquilo que a gente está sempre batendo. Nós estamos no mundo com uma velocidade absurda. E ele está sempre nos convidando, através das informações que não param de chegar no nosso celular, no nosso smartphone, que não param de chegar através da televisão, e a informação atrás de informação. Só que no nosso íntimo, nós não conseguimos acompanhar a velocidade das informações e das demandas que o mundo nos coloca. Só isso, por si só, basta para nos criar ansiedade. Basta para nos deixar com uma excitação além do normal, eu diria do saudável, pelo menos. Então, nós vivemos num mundo que nos convida a sermos ansiosos, a estarmos todo momento vivendo o presente, ligados no futuro que ainda não aconteceu. Isso é um potente promovedor de ansiedade. Estar aqui no presente, mas não vivendo o presente. Constantemente pensando, imaginando e criando situações que não existem. Quando não, estamos no passado, relembrando de coisas, muitas vezes que não foram agradáveis para nós,
e que nos geram ansiedade hoje porque temos medo que aquilo aconteça de novo. Olha que interessante. Ou estamos presos no passado, ansiosos e com medo para que não aconteça de novo aquilo. Ou projetamos um futuro também com medo, porque não sabemos se vamos conseguir aquilo que a gente quer, enfim, que seja bom para a gente. Então, o presente mesmo é pouco vivido, de uma forma produtiva, de uma forma que nos traga um benefício real. A gente está vivendo coisas que nós produzimos mentalmente, mas que de fato ainda não existem. E que talvez na grande maioria das vezes nem venham a acontecer. Os ansiosos, aqueles que têm uma ansiedade um pouco além do que ansiedade todos nós temos. O problema não é ter ansiedade, que a ansiedade é um estado íntimo nosso, até de alerta por algo que vai acontecer. Então, um pouco de ansiedade faz com que a gente se movimente. Senão a gente ficaria todo mundo apático, sentado, né, numa rede balando, ninguém ia fazendo. Então, um pouquinho de ansiedade é aquela pimentinha, aquele tempero necessário para você. Opa, peraí, eu tenho que agir para que aconteça. Isso é bom. Só que a gente não vive essa ansiedade na maioria das vezes. A gente ultrapassa ela, então vira uma ansiedade patológica, uma ansiedade que prejudica, uma ansiedade que muitas vezes nos paralisa ou nos leva a não viver o presente de uma forma ativa. E isso é muito ruim. Então a gente precisa estar muito atento ao que está chegando até nós, as informações, o que o mundo está nos oferecendo, observar a velocidade disso. E quando eu estava lendo, eu fiquei pensando nisso. É interessante quanta informação me chega. Eu ainda nem tive tempo para parar e refletir melhor sobre aquilo. Eu já estou recebendo outra informação e recebendo outra. E aí você larga aquilo meio pelo caminho, não chega a uma conclusão definitiva, ou chega a uma conclusão, o que é muito ruim, uma conclusão precipitada, sem uma reflexão mais acurada. E aí você passa adiante para outra informação. Isso vai gerando uma ansiedade, porque você, de certa forma, se sente obrigado a dar conta de tudo isso que chega até você. E aí está uma interrogação para a gente que já fica. Será mesmo que nós temos que dar conta de tudo isso que nos chega? Será que essas demandas todas que o mundo está nos colocando é de fato necessário para a gente tocar o nosso dia? Eu não estou dizendo nem a vida, o dia, o aqui e agora. Será que tudo que está chegando é importante? Será que a gente tem a necessidade? Eu não sei a resposta, estou jogando, cada um pensa, leva para casa. Será que a necessidade de estar vendo o Zap Zap todo dia, toda hora e abrindo todas as mensagens? Eu entro no Zap todo dia. Mas vocês sabem que antigamente eu abria, agora é porque tem muita também, eu não dou conta, né? Isso me gera uma ansiedade danada, mas assim, é, as mensagens chegam e não é só texto, tem áudio e tem aquelas que tem os anexos, né? E tem aquele negócio todo que você tem que abrir, não tem? Antigamente o meu celular abria tudo, porque estava automático. Tive uma informação libertadora, há alguns anos atrás, que eu podia não baixar automaticamente. Vocês sabem disso? Então a pessoa manda mensagem e ele não baixa. Meu celular era cheio de coisa, eu tinha que ficar, né? Não tinha tanta memória, eu tinha que ficar cortando as coisas porque não cabia, porque ela abria tudo, né? Vídeo que é mesmo que eu não li. Então eu cortei isso. Isso já foi um passo libertador para mim. E o segundo passo que eu dei foi me dar o direito, espero que eu não tenha perdido nada importante, mas dado o direito de não abrir tudo que me manda. E foi difícil, porque eu, inconscientemente, me sentia meio que na obrigação, eu tenho que abrir. Mas eu fui ver que o meu Zap tem um monte de gente. E todo mundo mandando. Aí eu falei, não, eu tenho que ter um pouquinho de controle da minha vida. Porque o que estava acontecendo? O Zap, um pouco de exagero, né, de expressão, mas o Zap estava começando a tomar conta do meu dia, das coisas que eu tinha que fazer. Acordar, entrar no celular e entrar no Zap para saber se tem alguma informação. Olha que interessante. Antigamente era o telefone de escada, a gente demorava a beça, mandava carta e o mundo funcionava e as pessoas funcionavam. Hoje a gente se sente meio que empurrado e obrigado a ter que dar conta de tudo. Chegou, tem que abrir. Chegou, é importante. E a gente vai entrando nesse processo que gera uma inquietação íntima muito grande.
gera uma ansiedade danada. Isso tira a paz, tira a nossa serenidade. A gente perde o foco e balança a nossa esperança. Porque nesse tumulto, a gente começa a não ver saída das coisas. Porque a gente não sabe por onde começar, é tanta informação. Eu vou aqui, vou ali, pego isso, pego essa informação. A gente fica meio zureta, não fica? E aí começa a atirar para tudo que é lado. Então, uma das coisas que eu fiz foi não abrir as coisas. E isso também foi um segundo passo libertador. Tem gente aqui que deve estar pensando, será que ele não abre as que eu mando? É provável. Uma ou outra. Algumas pessoas, dependendo da demanda do dia, do que for estar acontecendo, eu vou abrir porque pode ter algum. Algumas outras pessoas eu deixo para. Às vezes eu não abro naquela hora. Isso também é importante. Precisa ser radical. Não vou abrir mais nada, não é isso. Mas eu não vou abrir agora. Eu estou começando o dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver as coisas. Não, vou ler depois. Deixo para ler na hora do almoço, de repente. Agora deixa eu ver essa. A Sara. A Sara. Bom, a Sara só depois do meio-dia também tá bom. Mas aí eu vou olhar. A Sara, eu falo assim, a Sara eu vejo depois de 10 da noite. O pessoal dorme 3 horas, então. E, pô, a gente faz seleções, mas não é? Viu a vantagem? Eu nunca vou receber um zap da Sara 7 horas da manhã hoje. Jamais. Se eu receber, eu abro. Porque aí o negócio é grave. Está acontecendo alguma coisa. 7 horas da manhã, se Sara mandar um zap para alguém, abram. Ou é uma coisa muito boa, ou é uma tragédia. Não foi no meio. Não, eu já recebi zap da Sara, acho que 3, 4 horas da manhã. Não é porque ela acordou essa hora, não, Denise. É porque ela não tinha ido dormir, né? Mas eu não abri essa hora, porque essa hora eu já estou sonhando a beça, né? Eu vou acordar aí, quando eu acordo, tá lá, Sara, aí eu vou ver 3 horas da manhã. Ai, que maravilha. Por isso eu boto também no silencioso. Essa é outra tática. Se a gente não botar no silencioso essas notificações de WhatsApp, a gente endoidece. É pipi, 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 não é o tempo todo. Então, olha aqui, eu estou dando para vocês maneiras que a gente tem de viver a atualidade com as coisas que o mundo está nos oferecendo, mas fazendo filtro. Senão não dá, gente. A gente enlouquece. Ninguém aqui vai dar conta de tudo que a vida está nos jogando, de todas as demandas que são oferecidas para a gente. A gente brinca com o Zap, mas realmente, né, ele é poderoso dependendo da quantidade de pessoas que você tem na sua relação com o Zap, de atrapalhar o seu dia, gente. De você deixar de fazer coisas produtivas de tanta mensagem que você fica vendo. E a gente precisa olhar isso com cuidado, dar os limites. É como eu falei, não vai deixar de abrir as mensagens todas, mas seleciona. Essas eu preciso agora de manhã. Está relacionado com coisas na minha vida que são importantes agora para resolver. Então a gente vai selecionando. E parece óbvio isso, não parece? É óbvio que a gente vai fazer isso, não é? Não é óbvio que a gente faz isso? Só que não. Vira e mexe, a gente está pegando uma mensagem que não tem nada a ver, não sei o quê, entra numa certa curiosidade, vai, quando olha, eu já cansei de me pegar assim, desviando de algo que eu precisava estar mais focado fazendo, porque eu me distraía com algumas coisinhas que iam chegando. É um processo obsessivo, né, gente? Quando eu penso nisso, me lembro sempre do smartphone, o obsessor tecnológico nosso. E assim, como ele infiltra a nossa, como a gente é distraído no caminho por essas coisas. E isso gera inquietações, muitas inquietações nítidas. Porque nós seres humanos, não estamos intimamente nessa velocidade. E não se preocupe em ficar, porque não é saudável. Não é, gente. É preciso a gente puxar o freio de mão. A gente precisa ter um bom filtro para a coisa vir um pouco mais devagar, porque a gente precisa não só criar a experiência, ver a experiência também online, o que estiver fazendo, né, no celular, a gente precisa das experiências, mas a gente precisa viver essas experiências dando qualidade a essas experiências. Não adianta viver as experiências, né, de forma translocada, correndo e não pensando e refletindo sobre as coisas. Chega no final do dia, você não sabe mais o que que você fez, o que que você tirou de proveito. E seu dia? Ah, foi bom, mas você não sabe, na verdade, porque foi tanta coisa que você atirou para cada lado, que você se perdeu, na verdade. E no final, talvez se você for fazer uma análise, você não sabe nem fazer direito.
Porque você fez, foi uma colcha de retalho com tantas informações que você se perdeu. E no meio delas, certamente ocorreram situações que seriam muito proveitosas para você, para o seu crescimento, para a sua reflexão, mas passou porque eram muitas coisas. Então vamos pensar sobre isso, que essas inquietações, elas são geradas por nós mesmos, a partir do momento que a gente não tem controle, não tem esse filtro sobre as coisas que nos chegam. Entendendo que o nosso movimento tem que ser mais lento. Por que mais lento? Porque a gente precisa parar e refletir sobre o que está acontecendo. É essa reflexão, junto com a experiência, é que traz um aprendizado. Senão é uma experiência que passa e você não se dá conta do que aconteceu. Então, perceber o que, que aquilo está gerando, que tipo de emoção eu estou vivendo com aquela experiência, que tipo de sentimento foi criado ali, aquilo foi bom para mim ou não foi? Não, isso aí que aconteceu não foi legal, não me acrescentou, me distraiu, foi prejudicial ou não, foi bacana. Poxa, me senti bem, que legal aquela pessoa, aquele assunto. E aí você vai organizando e montando um dia mais proveitoso. Também eu falando assim, poxa, que bacana, né? É assim mesmo, é assim que a gente tem que, só que a gente não faz, porque a gente é tomado por essa velocidade do mundo moderno. E a gente se perde nisso. E aí depois, quando olha, já passou o dia. Já está chegando a noite, daqui a pouco já está cansado, aí já vai dormir e perde a oportunidade. Então a gente precisa estar muito atento a isso, viu? Quase não li. Falei pra caramba. É, inquietação é o resultado de uma ou várias atividades, olha que interessante, uma ou várias atividades tumultuadas que realizamos durante o dia. Uma espécie de pressa interna, que cada vez mais quer acelerar os acontecimentos. Muito interessante isso. Eu me pego fazendo isso muitas vezes no dia. Não temos mais tempo para sentir, estava falando, pensar e agir. Porque, gente, se a gente tem uma experiência, vive aquilo, não pensa e não sente, a gente vai reagir somente. E a gente precisa muito mais do que reagir, a gente precisa agir. E para agir, a gente tem que passar pelo crivo do pensamento e da reflexão. E perceber os sentimentos e sensações que aquilo está provocando. A partir dali, dessa reflexão, eu vou agir. O que acontece no tumulto é que a gente reage o tempo todo. Fala o que não deve, machuca, às vezes ofende as pessoas. De graça, gente. Quantas vezes a gente atrapalhou as nossas relações de bobeira? Porque a gente simplesmente falou, não foi? Falei. E não é só falar o jeito que falou, o mau jeito, sabe aquele mau jeito? Não tinha intenção, mas falou. E ainda por cima daquele jeito, que atrapalhou tudo e que prejudicou tudo. E você vai dizer, mas eu não queria, sim, mas você não passou pelo crivo do pensar, do sentir e aí agir. Você reagiu. E a gente faz muito isso nos dias de hoje. A gente está reagindo o tempo todo. E se a gente já não acordar bem, gente, se as nossas interações na noite, lá no plano espiritual, já não foram boas, a gente já acorda, né? A pá virada. Então, para a gente reagir de forma errada, ó, é um pulo. Então é preciso a gente estar pensando. E muito importante, não é só pensando, sentindo, percebendo o que está acontecendo com você. E assim você agir. Poupa muito trabalho, hein, gente? Poupa muito aborrecimento isso. E como? Depois a gente fica no arrependimento. Ai, não devia, ai, não sei o quê. Se a gente tiver um pouquinho do orgulho trabalhado, a gente vai até a pessoa e até pede desculpa, tenta consertar. Agora, quando o orgulho não deixa, a gente ainda nem consegue consertar. Fez e deixa o tempo resolver. E a gente vai. E aqui ele tem um ponto que ele diz que é o seguinte: deixe que as criaturas amadas cresçam, evoluam e passem por experiências inquietantes, que competem só a elas enfrentar. É algo que exige de nós coragem e aceitação.
aqui ele está falando na nossa relação com as pessoas que amamos, as pessoas que convivem com a gente, a família, por exemplo, os amigos muito próximos, em que a gente fica numa inquietação com as situações que o outro está vivendo. Isso traz uma ansiedade danada. A gente quer resolver a vida do outro e não consegue, gente. A gente mal consegue a nossa. Às vezes, na nossa vida, a gente está distraído para as coisas que a gente precisa de fato fazer, pelo tumulto da situação, enfim, pela egrégora, pela psicosfera pesada que a gente está vivendo no planeta hoje. A gente é envolvido, atravessado por isso. Quantas vezes eu me pego ao longo do dia na rua, quando eu estou em atividade, meu pensamento tá irritado, está agressivo com as situações que acontecem. Eu não, que não sei. Não é que eu entre em confronto com ninguém, né? Eu consegui dar um passo além disso, de sair brigando. Mas o pensamento gera, que dó, porque esse cara fez isso, não podia, tá vendo? Não sei. E isso gera uma irritação dentro de você desnecessária, do tumulto que a gente vive, da psicosfera. Quem já andou em ambiente assim, chega no ambiente, fica mais agitado e você tá até tranquilo, assim, de repente você vira? Já viveram isso? E aí você fica irritado, e às vezes, de repente, quando você olha, você deu uma resposta de mau jeito. E não é seu, é porque você está numa psicosfera muito densa em que você entra no clima daquele ambiente e acaba se deixando levar. Isso é perigoso e a gente tem que estar o tempo todo se olhando para isso, para não se deixar levar. Imagina as pessoas que a gente ama, a gente querendo interferir o tempo todo, ansioso, inquieto por dentro, porque o fulano não pode, ele tem que fazer aquilo, e a gente cria essa inquietação. Somente com filhos, né? Para quem tem filhos, netos, a gente ama e não quer que ele vá, mas ele vai. Esqueceram de nos avisar que eles são individualidades, que eles muitas vezes já cresceram, não são mais crianças, e eles têm que tomar as decisões. E precisam tomar as decisões. Mas aquilo nos angustia, não angustia? A gente fica nervoso, meu Deus, como é que a pessoa vai fazer isso? Às vezes até não é só filho, um amigo, tal, meu Deus, ele vai por esse caminho, eu disse para ele, mas e aquilo vai, e a gente vai. Olha a gente absorvendo coisa que não é nossa. Olha a inquietação que não pertence a gente e a gente está botando na nossa bagagem. Fora as todas que eu já falei até agora, que somos nós mesmos, né? Imagina a dos outros. Então a Sara, eu gosto muito dela, ela como eu falei, Sara não vai. E aí ela, não, eu quero, mas eu preciso. Eu, Sara, e eu começo a me. Aí vai. Aí eu vou para casa com aquilo, levo aquela inquietação, já me desestrutura e afeta a minha vida com outras pessoas. Ninguém passa por isso, né? Não, né? Todo mundo olhou com um olhar assim, complacente, coisa assim. Eu falei, será que sou eu só que vivo isso? Não, né? Todo mundo vive isso. Com certeza. Quando a gente ama e a gente gosta, a gente se preocupa, né, gente? Só que a gente dá um passo além da preocupação. É como se as pessoas que a gente ama fossem nossos bibelôs, né? Que a gente tem que cuidar, tem que não sei o quê, mas não dá, gente. As pessoas precisam pisar com as próprias pernas, tropeçar e cair, ralar o joelho, levantar. O que a gente pode fazer é dar a mão. Mas olha, quando a gente cisma que tem que carregar no colo, a gente estraga tudo. Porque quando a gente carrega no colo, o outro não cria estrutura nas pernas. Tem que andar para criar músculo. A pessoa tem que andar para cair, ralar o joelho, levantar para aprender a levantar, cuidar da feridinha, né? Alguém tem feridinha aqui? Tem, né? Aí a gente cuida e continua andando. Aí a feridinha sara, cria a casquinha e a gente vai embora. Agora, se a pessoa lá, eu pego a Sara no colo e fico carregando, ela não vai saber nunca. Um dia que eu não esteja, que vai acontecer, ninguém fica grudado, né, no outro, ela cai e aí não sei o que fazer. Já cresceu, né, uma pessoa adulta e fica fragilizada emocionalmente porque não tem um mínimo de estrutura, não criou. Então é importante a gente também nas nossas relações, a gente aprender a conviver com elas, sem criar ansiedades, sem viver medos excessivos, medos imaginários. No mundo dessa violência que tem, alguém imagina coisas terríveis? Tem um parente que sai de casa à noite no lugar, a gente só pensa coisas boas, né? A pessoa sai, ele vai sair, vai correr tudo bem, que não sei o que, vai chegar, mas vai, a festa vai ser. A gente pensa assim, a gente pensa, vai com Deus, cuidado, hein? Olha, você não vai por aqui, você por ali, olha, quando chegar, me liga. É preocupação, né?
Você me liga, você me manda mensagem. O pior é quando a pessoa não manda mensagem, ainda faz de pé. Aí que você fica mais danado. Aí liga 3, 4, 5 vezes. A pessoa, quando está na festa, no embalo, aí, meu, 10 ligações da Sara. Meu Deus, que preocupação, gente. Preocupação é natural para quem ama. Só se preocupa quem ama, né, gente? Se eu não tô nem aí, vai embora, né? Pois eu vou na missa de sétimo dia. Não tô nem aí. Ah, coisa horrível, né? Mas é. Mas agora, quando a gente gosta, tem algum afeto, a gente se preocupa, é normal, não nem precisa ficar mal com isso, não. Ah, ele está falando isso, eu faço isso com meus filhos, com meus netos. Eu ligo, será que eu estou demais? Não, é normal. Pode continuar ligando, mas não precisa ser 10 vezes, tá? Uma, duas, tá tudo bem. Esperar os fatos e exercitar o quê? A fé. Acreditar nesse Deus maior que está cuidando de tudo e de todos. Ninguém vai andar na linha do trem, esperar que o trem não passe, né? Em cima. Ninguém vai fazer isso. Mas também a gente não pode se acovardar diante da vida. A gente tem que enfrentar. Certo? Já estou acabando, sabe? Não, meu filho. Ele adora esse menino. Isso é amor. Um filho Isso é uma outra forma de amar. Então vamos lá. É sempre oportuno, eu já pulei aqui, é sempre oportuno reservarmos, olha que interessante, alguns minutos do dia para desacelerar, ficar em silêncio, respirar com calma e nos entregar à prece. Olha que interessante, a gente fez isso agora há pouco, hein? Mas o ideal é que a gente faça isso mais vezes no dia, porque a vida está muito acelerada, gente. Então é bom que a gente pare. Da palestra anterior, não falou? Respira 4, prende 2, solta 4. Tem gente que solta 8 em vez de 4. Pega a sua forma de operar isso, trabalha a respiração. Fecha os olhos, acalma. Silencia um pouco a mente. Sai do burburinho, muita gente falando. Desliga a televisão. Bota o celular no silencioso. Não vai acontecer nada de horrível nesses segundos ou minutos que você ficar ali quietinho. Podem ter certeza. Bota lá no canto, bota no silencioso. Fecha os olhos, respira. Aproveita que acalmou, faz a prece, porque você já criou a sintonia com a espiritualidade. Vai ser mais fácil dos seus mentores soprarem coisas boas para vocês, porque vocês vão estar aptos a ouvir. Precisa fazer isso. Ah, Rô, mas tem horário? Não. Faz quando der vontade. Se não der vontade, força um pouco a barra também, né, gente? Aí vai de manhã, ou faz à noite, ou faz na hora do almoço. Mas escolhe alguns momentos. Isso acalma, gente. Isso é muito importante, gente. Esse silêncio, esse acerenar. Como é importante. Nós sofremos também uma pandemia, que é a pandemia do barulho excessivo. Nós temos uma poluição sonora nos grandes centros, lógico, muito grande, e a gente não se dá conta, tá? Outro dia eu estava observando, até em casa tudo, a televisão é mais alta, a pessoa, hã? Ele falou, não sei o quê. Ah, tá falando baixo, não, tô falando normal. Ah, não sei o quê. É o ouvido, às vezes está afetado. A pessoa está acostumada, aí a televisão que era no 5 já foi parar no 7 no volume, né? Falando, e assim vai indo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, silêncio, respirar com calma, se entregar à prece, gente. Vale muito a pena. Ajuda, hein? Quando nos aquietamos interiormente, conseguimos nos desligar da agitação e deixamos de lado as energias negativas com as quais nos conectamos sem perceber ao longo do dia. Gente, mesmo sendo espírita, mesmo vindo no Aliança uma vez por semana, mesmo orando, a gente, ao longo do dia, muito provavelmente, dificilmente, a gente não se conecta com coisas ruins. A gente não baixa a guarda. É comum acontecer. Ninguém precisa ficar, ai meu Deus, e agora? Nada. A gente entra nessas vibrações, a gente pensa errado, e quando olha já está viajando naquilo, e aí a gente volta, né? A gente pensa, opa, não, o que que é isso? O que que eu estou pensando? O que que eu estou falando isso? O que que eu estou pensando isso de fulano? Não sei o que. Já corta. Mas isso acontece. Então, esses momentos de parada são fundamentais para a gente se reequilibrar, tá? Não dá para a gente vir na casa espírita, vem aqui, aí coloca na conta da espiritualidade resolver os nossos problemas nesse sentido. Não é assim que funciona. Então, a gente vem para casa, até concluindo, a gente vem para essa casa
E vamos pensar aqui na prática. Eu vou para a Aliança terça-feira, 4 horas eu estou lá. O ideal seria, naquele dia, você já começar desde que acorda se preparar para estar aqui. O ideal seria isso. Nem sempre a gente consegue. É muito comum entre os médicos, quando a gente trabalha, sempre acontece, parece que sempre acontece alguma coisa no dia, né? Te atrasa, tu corre, são umas coisas interessantes. Parece que é um teste, né, da paciência, da perseverança. Vamos ver se esse médio aí, ele está, né, seguro naquilo que está fazendo. As coisas acontecem. Mas o interessante é acordar e já se preparando. Começar a entender que naquele dia, principalmente quem está em tratamento de cura, entender que aquele dia é reservado para esse momento que vocês vão viver aqui, que é importante para vocês. Então acorda, começa a nutrir pensamentos saudáveis, salutares. Começa ao longo do dia evitar discussões infrutíferas, brigas desnecessárias. De repente, ouvir noticiários muito pesados, com muita violência, muita desgraça, você fica, não sei o que, buscando cada vez mais, porque a gente entra nessa sintonia e depois fica só mudando o canal, né? Porque tudo se repete. Então, você vê uma desgraça aqui, você quer ouvir mais sobre aquilo, aí você muda para o outro, para o mundo, né? E fica aquele ciclo vicioso e você fica naquela vibração. Então, eu preciso estar orando e vigiando ao longo do dia. Mas orar não é chegar e ficar, não sei o que, não. Orar é na atitude, é uma oração viva. É você estar atento ao seu dia. Hoje eu quero que esse dia seja um dia para vivenciar aquele momento na aliança. Eu quero estar bem, eu quero estar em paz. Então eu me movimento através do pensamento, da ação, da atitude, do falar, para contribuir para que esse dia dê certo. Correto, gente? Porque às vezes a gente pede isso na prece e não faz nada para que aquele dia corra bem. Aí já começa o dia brigando com todo mundo, não tendo paciência, querendo que as coisas sejam só do seu jeito. Não dá, não adianta pedir sua espiritualidade se a gente não dá o primeiro passo. Então a gente dá o primeiro passo de manhã. E aí a gente já vai se organizando dentro do possível. Nem sempre vai conseguir, mas se a gente estiver atento, a chance, a probabilidade de conseguir é muito maior, concorda? Se você acorda e não está nem aí, a chance é muito menor. Então você se prepara para chegar aqui numa mente um pouco mais calma, com uma vibração mais harmonizada. E aí a espiritualidade vai poder, de uma forma mais facilitada, te ajudar. Então, o primeiro passo nesse processo das inquietações, de harmonizar a nossa vida, o primeiro passo é nosso sempre. E aí sim, a gente contar com a espiritualidade da casa. O P. José, Dr. Hugo, que eles venham nos ajudar aqui. E eles estão sempre prontos a ajudar. E eu repito aqui, já falei isso várias vezes. A questão não é eles quererem ajudar ou não. Ou se eles são, aqui é um centro forte ou fraco, como muita gente às vezes fala, o centro é forte, é fraco. Tem nada a ver com isso. A questão é não botar na conta deles. A questão é a gente assumir o nosso papel nessa história. O que eu estou fazendo ao longo do dia para contribuir que eu absorva lá tudo de melhor que eu mereça naquele dia e saia melhor daqui. Isso que é importante a gente gravar nas nossas mentes quando a gente estiver nos dias de vir aqui. Estou falando aqui porque a gente está aqui, mas isso serve para todos os ambientes que a gente for. Que a gente tenha uma semana repleta de paz, de serenidade, que a gente consiga ao longo da semana acalmar as nossas inquietações íntimas, exercer mais a nossa fé, acreditar mais na providência divina. Como falou no início do texto, ninguém vai receber mais daquilo que pode. A vida está nos oferecendo aquilo que a gente pode dar conta. E a vida está oferecendo, e isso é complicado a gente admitir, muito do que a vida está oferecendo é o que a gente pediu, através das atitudes, das palavras e dos nossos pensamentos. Muita paz para todo mundo.